Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil tem deflação em julho. Custos de energia e combustível caem, mas os preços de alimentos e de serviços seguem em alta. Mais de 700 mil alunos graduados na universidade têm mais de um ano de parcelas atrasadas no financiamento estudantil. Tremores de terra intrigam os moradores de uma cidade mineira. A segunda turma do Tribunal de Contas da União condena o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o ex-procurador Deltan Dallagnol a devolver o dinheiro usado na Operação Lava Jato. A polícia de São Paulo liberta um refém e prende integrantes de uma quadrilha que usava aplicativos de relacionamento para dar golpes. Uma das vítimas perdeu R$1 milhão. O Jornal Nacional está começando. O principal índice de preços do Brasil teve em julho a primeira deflação mensal em mais de 2 anos. Os combustíveis e a energia provocaram a queda do IPCA, mas a maioria dos produtos consumidos pelas famílias e o setor de serviços continuaram sofrendo os efeitos da inflação. Esse carro tem história, quase 90 mil quilômetros de boas recordações. Já viajamos muito com ele para o Espírito Santo, para a Bahia e vários lugares aí já. Mas com a gasolina cara não teve jeito. Depois de 1 ano sem sair da garagem, a Miriam e o Wagner decidiram vender o carro e trocar o meio de transporte. A ideia de comprar bicicleta partiu assim como o acordo, eu, meu marido, minha neta, porque chegava no final do mês e a gente não tinha dinheiro. Os combustíveis, que pesavam tanto no orçamento dessa família, tiveram forte queda em julho. A gasolina teve redução de 15,48% e o etanol 11,38%. O GNV também baixou e o diesel foi o único combustível que ficou mais caro em julho. A diminuição dos preços dos combustíveis foi influenciada pelo corte de ICMS nos estados, aprovado pelo Congresso há poucos meses da eleição, e por reduções de preços praticados pela Petrobras nas refinarias. O teto no imposto também ajudou a energia elétrica residencial, além da revisão tarifária feita por distribuidoras pelo país. Esses são itens essenciais e têm muito peso no cálculo do IPCA. E principalmente os combustíveis foram os responsáveis pelo recuo de 0,68% da inflação em julho. É a chamada deflação. É a menor taxa mensal registrada pelo IBGE desde o início da série histórica em 1980 e a primeira queda em mais de 2 anos. Em 2022, o IPCA acumula alta de 4,77%. E nos últimos 2 meses, de 10,7%. Claramente, a deflação que a gente viu de 0,68 em julho não tem a ver com o comportamento natural da economia. A gente está refletindo uma decisão de retirada de impostos sobre energia elétrica e combustíveis. Claramente, esse é o efeito, né? Não é normal uma deflação de 0,68. Se o Wagner e a Miriam não gastam mais com gasolina, se a inflação caiu, o orçamento deles deve estar bem menos apertado, certo? Mas não está, não. Os economistas explicam que o IPCA de julho não foi suficiente para aliviar o bolso, principalmente dos mais pobres. Mas qual a explicação? É preciso olhar bem os números. Veja que dos 9 grandes grupos pesquisados pelo IBGE, apenas 2 tiveram deflação. Transportes, por causa da queda nos combustíveis, e habitação por conta da energia elétrica. Os outros 7 continuaram subindo. Entre eles, a alimentação e bebidas, o grupo que teve mais aumento de preços. Acelerou até em relação a junho. Quem precisa de leite longa-vida tomou um susto no supermercado, 25% de aumento. O IBGE também divulgou hoje que o setor de serviços registrou inflação de 0,8% no mês passado. No acumulado de 12 meses, é o maior índice desde junho de 2014, resultado principalmente da alta no setor de turismo. Números que explicam por que a queda de 0,68% no IPCA de julho precisa ser analisada com atenção. Eu acho que deflação é um processo mais longo e generalizado de queda de preços, né? Eu diria que isso é um número negativo importante, porque ajuda a desacelerar a inflação esperada para 2022, mas não chega a ser um fenômeno duradouro. Chama atenção que essa deflação foi resultado de queda bem concentrada em alguns poucos itens. 67% dos itens que compõem a cesta básica do IPCA, eles registraram alta nesse mês de julho.
É por isso que, mesmo sem gastar mais com gasolina, que a aposentada Miriam precisa se esforçar para fazer e vender muitos bolinhos de chocolate. Agora a gente está até fazendo brownie para poder complementar a nossa renda. O alimento está pesando muito, muito. Continua pesando muito. O pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 começou hoje. São R$ 200 a mais do que era pago até agora. O benefício termina em dezembro, logo depois das eleições. Muita gente que precisa do Auxílio Brasil tem enfrentado filas para o cadastro. Antes de o sol raiar, a fila já é grande, de quem tem pressa para comprar comida. Vou sobrevivendo, como pode. Às vezes como na casa de parente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai dando um jeito. O Cícero está tentando pela terceira vez se cadastrar para receber o Auxílio Brasil. Com criança pequena dentro de casa, desempregado, a gente precisa da alimentação, que é para poder superar as coisas necessárias em casa, né? Porque a gente não tem. No Centro de Referência de Assistência Social de Realengo, na zona oeste do Rio, muitos chegam na véspera. O Luiz é professor de História. Desempregado, está morando de favor na casa de um amigo. O senhor chegou que horas aqui? 6 da tarde de ontem. E dormiu onde? Aqui, nesse papelão aqui, a mochilinha minha, encostado aqui na mochila a noite toda. Filas enormes também no Recife. Muita procura em Porto Velho. Em Belfor Roxo, na região metropolitana do Rio, hoje a espera foi debaixo de chuva. Ontem eu vim aqui, não consegui, porque eu estava lá depois do poste, não consegui porque falou que já tinha encerrado a fila. E era 8 horas da manhã ainda. O Auxílio Brasil atende famílias com renda mensal de até R$ 210 por pessoa. Quem precisa do benefício deve se inscrever no cadastro único até sexta-feira. Essa também é a data para os beneficiários corrigirem informações no cadastro. Quem já faz parte do programa, mas está com o CAD único desatualizado há mais de 2 anos, precisa se recadastrar até o dia 14 de outubro. Para o pesquisador Marcelo Neri, as longas filas são reflexo do empobrecimento da população. A própria pobreza e insegurança alimentar estão em níveis mais altos em pelo menos 10 anos. E o próprio valor do benefício, a possibilidade de tomar crédito consignado junto com o benefício, torna atraente. Então, isso acaba atraindo mais gente, principalmente nessa situação de incerteza e de alta pobreza que nos encontramos. Um estudo da Confederação Nacional de Municípios aponta que do ano passado para este, o número de pessoas registradas no cadastro único aumentou 40% e passou de 25 milhões para 35 milhões de brasileiros. O presidente da Confederação Brasileira dos Municípios afirma que as prefeituras, responsáveis pelo cadastro no CAD único, estão sobrecarregadas e precisam de apoio do governo federal. É uma série de cadastros que tem que ser cumprida. Como é que nós vamos cumprir se nós não temos um planejamento melhor de financiamento, inclusive? Porque o governo não auxilia em nada o município para poder fazer uma estrutura melhor, mais aparelhada, para poder dar o retorno. Depois de horas de incerteza, o Washington conseguiu ser atendido, mas ainda não sabe se vai receber o dinheiro. O serviço está difícil, eu só trabalho de bico, só tem bico hoje em dia. Se eu jogar currículo por aí, quase ninguém chama. Agora é esperar até eles aceitar, né? Depende desse dinheiro que vai cair, depende. O Ministério da Cidadania declarou que o novo aplicativo do Cadastro Único agiliza a inserção de dados de beneficiários de programas sociais no sistema do governo e que já transfere recursos aos municípios com base em resultados de atividades relacionadas ao programa Auxílio Brasil e ao Cadastro Único. Quase 40% dos alunos que já deveriam ter começado a pagar parcelas do antigo FIES estão com as contas em atraso há mais de um ano. Esse é o final de uma história que não terminou como a Regina esperava. Sem emprego e com o nome sujo pela dívida que carrega com o financiamento da faculdade. Eu não tinha emprego e fui trabalhando de bico, mas estava muito complicado, não só com relação ao FIES, a época também foi bem complicada financeiramente para o país. E eu não consegui. Você tem um aluguel para pagar, você tem alimentação, né? Eu tenho meu filho. E não é um caso isolado. Dados do governo mostram que mais de 700 mil pessoas que fizeram faculdade com dinheiro do antigo FIES estão com parcelas atrasadas há pelo menos um ano.
São quase 39% dos contratos firmados até 2017. Quase 9% têm atraso de 3 a 12 meses. Mais de 10% atrasaram pagamentos em menos de 90 dias. São 9,8 bilhões de reais em parcelas atrasadas. E 4 em cada 10 contratos estão em dia. No mês que vem, começa uma nova rodada de negociação de dívidas para os contratos antigos, até 2017. No total, 1.800.000 pessoas podem conseguir descontos, mesmo as que não estão em atraso. Quando assume uma dívida para fazer faculdade, o jovem espera que alguns anos depois, com o diploma, ele tenha condição de pagar. Acontece que o que espera esse jovem depois da colação de grau é um mercado escasso de oportunidades, que não é uma questão para a educação, mas para a economia do país. A educação ajuda, quando você tem um emprego, ela ajuda muito porque você casa a capacidade do indivíduo com a exigência do emprego, dá uma alta produtividade. Isso é o melhor casamento possível. Mas quando o mercado de trabalho é fraco e não gera emprego de boa qualidade, as pessoas sofrem com isso. É isso que está acontecendo com esses jovens. Bruno volta ao campus após uma longa jornada. Depois de 10 anos e com a dívida quitada, decidiu recomeçar o curso de engenharia. Hoje, graças a Deus, eu estou animado. Com a faculdade está muito difícil, né? Imagine sem, né? A faculdade abre muitas portas, né? E abre também um caminho para criar uma realidade diferente para jovens profissionais e para o crescimento do país. É claro que apesar de todos esses problemas, sempre vale você aprender coisas. Sempre vale você se preparar para o dia de amanhã. Para o seu crescimento pessoal, para o seu entendimento do mundo, para alargar os seus horizontes. E, tendo sorte, entrar num mercado de trabalho promissor que lhe dá uma boa oportunidade na vida. 1 em cada 5 brasileiros mora numa habitação precária, em que falta o mais básico. E é contra essa injustiça social que a Universidade Federal da Bahia e empreendedores têm atuado em Salvador. Parece um imenso quebra-cabeça. Só que em vez de peças, casas. Uma bem pertinho da outra. Paisagem comum nas periferias brasileiras. Vão se arrumando, se acomodando, puxa aqui, abre ali. Então você não tem uma situação, pode dizer, adequada para ter uma vida com qualidade. Tá? E a vida com qualidade o que é? É estar em um local que tem uma segurança de implantação, que tenha a fundação adequada. Segundo o IBGE, mais de 5 milhões de moradias brasileiras estão nos chamados aglomerados subnormais, como favelas e palafitas. A maioria dessas casas foi construída fora das normas. Uma lei federal de 2008 prevê que as prefeituras assegurem a famílias de baixa renda assistência gratuita para projetos e construção de moradia. Mas, de acordo com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, nem 10% das prefeituras brasileiras implantaram o serviço adequadamente. Olá, bem-vindos. Podem entrar. Vanessa está feliz da vida com a casa que passou por reforma na fundação, parte elétrica e hidráulica. Ela encontrou a ajuda que precisava perto de casa. Se tem a possibilidade de otimizar tanto o bolso do cliente como o tempo e recurso, seria bom se as pessoas entendessem que a arquitetura é sim acessível para qualquer classe. Vanessa usou os serviços de Ingrid, que criou uma empresa para dar assistência técnica a custos baixos para famílias que ganham até 3 salários mínimos. Eu quero ajudar a transformar essa paisagem, tornar, na verdade, uma área muito mais linda, porque eu sou apaixonada pelas vistas, mas ainda assim, além de bonito, um lugar muito mais seguro. Esse prédio bonito aí, branco, azul e vermelho, é um dos mais de 70 projetos já realizados aqui no subúrbio de Salvador. E ao mesmo tempo em que transforma a vida de dezenas de famílias, a Ingrid está mudando a própria realidade. Essa daqui é a casa onde ela vive com o marido, a mãe, o pai e o irmão. Toda a estrutura física já foi reforçada, já é uma casa segura. Agora eles estão na parte de acabamento, para deixar tudo ainda mais bonito e confortável.
Democratizar serviços de arquitetura e engenharia também é a função de uma empresa júnior da Universidade Federal da Bahia. Os projetos são desenvolvidos por professores e alunos. A gente tem a missão de estar disseminando uma arquitetura transformadora. E eu sinto que são nessas pequenas coisas, nas pequenas soluções que a gente dá, que a gente está transformando a vida das pessoas. Em 13 anos, o programa já fez mais de 400 projetos. A gente sabe que a gente está impactando não só as famílias que estão conseguindo e tendo acesso aos serviços de arquitetura, aos serviços de engenharia, mas que também os estudantes que estão envolvidos neste projeto. Todo mundo ganha, né? Vamos ver agora como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você e para o Bonner e boa noite para você também. A Defesa Civil de Santa Catarina atualizou o aviso de tempestade. Grandes volumes de chuva são esperados nessas áreas até amanhã à noite. Há risco de enxurrada, inundação e deslizamento. Tem previsão de temporal também no leste do Paraná e de São Paulo e nessa região do Rio Grande do Sul. Os meteorologistas não descartam granizo. A chuva vai ser provocada pela frente fria continental, que vai avançar até o Rio, Minas, Goiás, Mato Grosso e sul do Amazonas. Em Belo Horizonte, no Rio, em São Paulo e em Porto Alegre, pode chover a qualquer hora. Em BH, 10 milímetros e máxima de 27 graus. No Rio e em São Paulo, 30 milímetros é bastante chuva. A temperatura sobe até os 26 graus no Rio e para nos 17 graus na capital paulista. Fica mais gelado ainda, com máxima de apenas 15 graus em Porto Alegre. Goiânia e Brasília também estão no caminho das pancadas de chuva, isoladas, mas que ajudam a melhorar a qualidade do ar. Também chove de forma pontual no norte da região norte, no litoral do Maranhão e do oeste do Rio Grande do Norte até o de Sergipe. Já onde o mapa está amarelo, o sol predomina. Faz 36 graus em Palmas e em Teresina, 32 em Vitória, 31 em Fortaleza e 28 graus em Salvador. Do outro lado do Brasil, já começa a estar. Em Vilhena, no sul de Rondônia, a mínima prevista é de 14 graus. Em Uruguaiana, no oeste do Rio Grande do Sul, 10 graus a menos e possibilidade de geada. Para terminar, avisos de vento forte em grande parte do Brasil, com até 60 km por hora, onde o mapa está azul claro. Na área em azul escuro, até 80 km por hora, e onde o mapa está roxo, é a pior condição, com risco maior para destelhamento e queda de árvore. Leste de Santa Catarina, do Paraná e litoral de São Paulo. E a Defesa Civil Paulista alerta para ventos mais fortes ainda nas praias daqui de São Paulo, com até 115 km por hora. Vale do Ribeira, Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e as regiões de Campinas e de Sorocaba também vão ter ventania amanhã e depois. E ainda tem o frio, que vai ser mais intenso, Renata e Bonner, na quinta-feira. Obrigada, Eliana. Que venha o frio um pouquinho. Moradores de Sete Lagoas, em Minas Gerais, estão assustados com os tremores de terra cada vez mais frequentes. A Prefeitura e a Universidade de Brasília estão estudando o fenômeno. No município de pouco mais de 240 mil habitantes, não é difícil encontrar alguém que já tenha sentido um tremor de terra. Como eu trabalho sentado, com a planta dos pés no chão, eu senti o prédio tremer como se fosse uma explosão. A rede sismográfica brasileira contabilizou 201 tremores neste ano no Brasil, 75 deles em Minas Gerais. Só o município de Sete Lagoas registrou 18 tremores nos últimos 4 meses. O mais recente foi no dia 29 de julho. Imagens de câmera de segurança dão ideia do movimento. A sensação não é muito boa, não. É assustador. Inclusive, chega a tremer até as janelas. Nenhum dos tremores em Sete Lagoas atingiu a categoria de grande magnitude. Os mais intensos chegaram a 2,9 na escala Richter. Mas, segundo especialistas, são percebidos pela população. Muita gente realmente está atemorizado com isso aí. Diante de tantos registros e para acalmar os moradores, o município começou a distribuir 30 mil cartilhas com informações e orientações e convidou o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília para investigar os casos.
Os pesquisadores instalaram 7 estações de monitoramento em locais diferentes e estratégicos da cidade. Os equipamentos vão poder registrar qualquer tipo de tremor, inclusive aqueles de pequena magnitude, que geralmente a população não percebe. O objetivo é entender as causas dos abalos e saber o local exato em que eles acontecem. O entendimento dele faz com que, às próximas ocorrências, a gente já possa saber onde é que provavelmente vai acontecer, o que são falhas geológicas, se é provocado por falha, e que possa ocorrer uma magnitude menor ou se tem procedência de ter ocorrências futuras. Nesse Dia Internacional dos Povos Indígenas, a Organização Internacional de Direitos Humanos Human Rights Watch afirmou que os direitos indígenas estão sob ameaça grave no Brasil, que o governo enfraqueceu a FUNAI e outros órgãos federais de proteção ambiental, que as declarações e políticas do governo encorajam a invasão de terras indígenas com impunidade e que, junto com a destruição ambiental, veio a violência. O relatório cita os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips há 2 meses no Amazonas. A FUNAI declarou que a proteção das aldeias é uma prioridade, que investiu mais de 82 milhões de reais em fiscalizações nos últimos 3 anos e que selecionou 640 candidatos para contratação por tempo determinado. O Ministério do Meio Ambiente declarou que contratou mais de 700 servidores para o IBAMA e o ICMBio. O Palácio do Planalto não se manifestou sobre o relatório. Um estudo do Instituto Amazon mapeou o desmatamento dentro das terras indígenas. Das 10 terras indígenas mais pressionadas pelo desmatamento, 5 ficam no Pará. No estudo, o Amazon classifica como pressão as áreas devastadas já detectadas que correm o risco de expandir. A concentração dos focos é chamada de célula de desmatamento. Quanto mais células, pior o cenário. Segundo os pesquisadores, essa metodologia ajuda a fiscalização a evitar que a devastação se alastre em diferentes pontos do território. O objetivo não é identificar a quantidade de desmatamento, e sim por onde ele está ocorrendo. Então é um ponto de atenção justamente para não agir quando esses territórios já estiverem totalmente devastados, e sim já agir de forma antecipada para evitar esse desmatamento nessas áreas. A terra Apiteréua, entre os municípios de São Félix do Xingu e Altamira, é a que mais perdeu floresta nativa pelo 2º ano seguido. De abril a junho deste ano, o número de células de desmatamento aumentou 85% em relação ao mesmo período em 2021. Apenas em junho deste ano, a Apiteréua concentrou metade de todo o desmatamento ocorrido em terras indígenas na Amazônia. O território do povo Paracanã foi homologado em 2007, mas até hoje está ocupado por mais de 2.000 grileiros, apesar de a justiça ter determinado a retirada dos invasores. Iori Paracanã, uma das lideranças da região, disse que o desmatamento está fora de controle. Essa invasão está cada vez mais perto das aldeias. Muitos invasores vindo nós ameaçando há muito tempo. Cada vez mais os garimpeiros estão aumentando, estão multiplicando, vem muito mais gente trabalhando no garimpo. Mesmo com o avanço do desmatamento, as terras indígenas ainda são as áreas mais preservadas da Amazônia, segundo o Amazon. Por esse motivo, os pesquisadores alertam que é necessário reforçar a fiscalização, não apenas para proteger as comunidades, mas também esse patrimônio verde tão importante para a regulação do clima e a manutenção da biodiversidade. Conservando esses territórios, a gente consegue manter tanto as nossas espécies de fauna quanto de flora, quanto também garantir que não intensifique esse processo do aquecimento global, que resulta também nos eventos extremos. A manutenção da floresta em pé é de extrema importância para manter o ciclo natural do meio ambiente. O governo do Pará declarou que a fiscalização das terras indígenas é de competência do governo federal e que está à disposição para colaborar.
O Ministério do Meio Ambiente afirmou que o desmatamento em terras indígenas caiu 26,8% entre 2019 e o ano passado e que a verba para fiscalização nos territórios indígenas aumentou em mais de 150% nos últimos 3 anos. A seguir, a polícia de São Paulo liberta a vítima de uma quadrilha que aplicava golpes em aplicativos de relacionamento. A polícia de São Paulo libertou um refém e prendeu uma quadrilha que atraía vítimas por meio de aplicativos de relacionamento. Era madrugada quando os policiais localizaram o cativeiro na zona norte de São Paulo. A vítima estava sentada no sofá, amarrada, e chorou ao se dar conta de que depois de 30 horas o sequestro tinha chegado ao fim. O homem, que pediu para não ser identificado, conta que no domingo à noite saiu para encontrar uma mulher que conheceu num aplicativo de relacionamento quando foi cercado por criminosos. Eles me abordaram com o carro, tá? E já apontando a arma, eles utilizam pistolas e também tinha metralhadora e tinha fuzil também. O celular com os aplicativos de banco tinha ficado em casa por segurança, mas nem assim os sequestradores desistiram. Enquanto o homem era mantido refém, outros integrantes da quadrilha foram até o apartamento dele. Levaram joias, R$300 mil em dinheiro e ainda exigiram a senha do celular para ter acesso aos valores que estavam no banco. No total, os criminosos conseguiram transferir cerca de R$1 milhão. O tempo inteiro eles, na verdade, utilizam armas de fogo, né? Eles vão fazendo roleta russa com a própria arma. Eles são em torno de 15 que eles ficam revezando. Eles são muito agressivos. A polícia chegou ao cativeiro depois de ser acionada por uma outra vítima que permaneceu horas no mesmo lugar e tinha acabado de ser libertada. 6 pessoas foram presas em flagrante, entre elas uma grávida de 3 meses. Uma adolescente de 13 anos também foi apreendida. A polícia diz que ela era usada pela quadrilha para atrair as vítimas. Este homem também foi enganado pelo grupo. Ele conta que a adolescente se apresentava como maior de idade. Disse ainda que eles mantiveram contato por 20 dias. Trocaram fotos e fizeram até videochamada. Ligação de vídeo, a pessoa te respondia. Se ligava em horários alternativos, a pessoa te respondia. Os criminosos transferiram R$100 mil. Quando o dinheiro acabou, o homem foi libertado. As 2 vítimas vão tentar reaver o dinheiro roubado. Este coronel da PM alerta: prefira sempre marcar encontros com desconhecidos em locais públicos e mantenha os limites para transações financeiras ajustados para sua real necessidade. O criminoso faz uma avaliação da vítima e quando percebe que ela não vai render uma grande quantidade de dinheiro, ele libera rapidamente. E isso vai determinar, então, portanto, inclusive o tempo que ela vai ficar em poder dos criminosos. Então, quanto menor for o limite, quanto menores forem os recursos que podem beneficiar os criminosos, maior a chance de a vítima ser colocada em liberdade mais rapidamente. Sofrimento imenso, saudade da família, que é muito grande, da minha afilhada. Você não sabe se sai com vida ou vai sair morto. 3 anos depois de o Supremo Tribunal Federal reconhecer o crime de homofobia, um estudo mostrou que a comunidade LGBT ainda enfrenta dificuldades para reconhecimento dos crimes e a punição adequada dos agressores. Júlio e Mateus são namorados e dividem histórias de perseguição. Júlio conta que já procurou o poder público 6 vezes para denunciar agressões e lamenta a falta de punição. É muito difícil para a gente sair com medo, mas a gente sai mesmo assim com medo, com agressões nos ônibus, com agressões indo para a parada, com agressões dentro da parada. O que a gente percebe é que existe uma falta de punição e a falta de punição é a mãe do crime, né? O que o Júlio conta, o Conselho Nacional de Justiça foi a campo e comprovou na prática. A pesquisa foi feita em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os dados mostraram que vítimas LGBTQIA+, têm dificuldade para acionar a justiça. Em muitos casos, por desconhecimento dos procedimentos ou pela percepção do sistema de justiça como um ambiente hostil.
As vítimas também classificam o atendimento policial como revitimizador, ao desqualificar, culpabilizar, não investigar, ignorar provas ou indícios fornecidos e desacreditar as vítimas. As pessoas que estão ali na delegacia, quando vão atender a gente, elas não têm a vivência de um LGBT, então elas não sabem perceber a homofobia como a gente, ou o racismo para uma pessoa preta. O CNJ foi até os tribunais em todo o país para analisar processos relacionados à violência contra pessoas LGBTQIA+. E constatou que, apesar de muitas vezes o crime de homofobia ser identificado na fase de investigação, quando os casos chegam aos tribunais, menos da metade dos juízes aplica a sentença de acordo com a classificação de LGBTfobia. As mulheres lésbicas são as maiores vítimas, 44% do total de casos, e as que mais sofrem com a falta de caracterização de LGBTfobia pelos juízes. 15% das vítimas moravam com o agressor. A maioria dos relatos revela que as agressões se dão por intolerância de algum familiar à identidade de gênero ou orientação sexual. Em uma cerimônia para divulgar os trabalhos do Observatório de Direitos Humanos do CNJ, o presidente do STF e do CNJ, Luiz Fux, ressaltou que só com informações claras é possível fazer justiça. A escassez de indicadores públicos oficiais de violência contra pessoas LGBTQIA+, é efetivamente um problema central, cuja permanência pode levar a um aumento na invisibilização da violência contra essa população. Por sua vez, essa falta de visibilidade, ela acarreta um aumento da indiferença, um aumento do desprezo, que são as verdadeiras causas de todas as tragédias do mundo. Todo esse levantamento serviu para preparar o Registro de Ocorrência Geral de Emergência e Risco Iminente à comunidade LGBTQIA+. O formulário, que ganhou o nome de Rogéria, em homenagem à atriz e cantora que morreu em 2017, vai incluir direto no sistema de justiça informações para identificar riscos que a pessoa LGBTQIA+, possa ainda correr. Será preenchido em delegacias e distribuído ao Ministério Público, Defensoria e todo o Poder Judiciário. A cantora Daniela Mercury, que integra o observatório, ressaltou os efeitos dessas ações para a comunidade LGBTQIA+. Queremos um tratamento digno perante a lei, para permitir que recebam do Poder Judiciário uma decisão de proteção pronta e justa e de punição de seus agressores e, finalmente, para gerar justiça e acabar com a perpetuação da desproteção, da violência e da impunidade. Enquanto todos os brasileiros e brasileiras não estiverem protegidos e tratados de modo igual, não teremos a democracia plena. Quando se trata de violência contra a mulher, a Justiça tem aplicado com frequência uma punição educativa aos agressores. Ainda é muito difícil falar. Cláudia conta que enterrou uma parte do coração junto com a filha. Alice Moreira Santos, de 23 anos, foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro em fevereiro, na frente de uma das filhas e a caminho da delegacia para denunciar mais uma vez o agressor. Deixou 2 crianças, vítimas da violência contra a mulher, e que hoje desenham a mãe como um anjo. Quem ama, cuida. E ele não cuidou da minha filha, ele matou a minha filha. Verônica sobreviveu à tentativa de feminicídio para contar a história. Foi esfaqueada 17 vezes pelo ex-companheiro, na frente dos filhos dela, em maio. Quando ele sair, é nós que vamos estar, além de presa num trauma que existiu, eu vou andar a rua tranquila? Eu vou buscar e levar meus filhos em qualquer lugar? Como que eu vou saber? Em 2020, o Congresso incluiu mudanças para reforçar a Lei Maria da Penha, que completa 16 anos este mês. Entre elas, o comparecimento de agressores a programas de recuperação e reeducação, como uma das medidas de proteção à mulher. Encontros para que eles possam entender o que é a violência doméstica. Uma tentativa de interromper a escalada de agressões
que no ano passado tirou a vida de mais de 1.300 mulheres no país. O professor Adriano Beiras, que estuda os grupos reflexivos, diz que os encontros trazem discussões sobre gênero e masculinidade. É uma ação, uma política pública muito reparativa para o amadurecimento das relações sociais e o amadurecimento das relações entre homens e mulheres. Em Minas Gerais, 80 grupos reúnem homens encaminhados pela Justiça por responderem processos relacionados à Lei Maria da Penha. Só no ano passado, mais de 1.000 participantes frequentaram os encontros. Eu vim abrir minha mente mesmo, foi aqui nos encontros. Eu xingava, tratava mal, nunca encostei um dedo, nunca bati. Mas eu xingava ela mesmo, eu tratava mal. Ela chegava e falava as coisas comigo, era a minha palavra que era certa, ela sempre estava errada. Em grupo, cada um pode se reconhecer dentro do ciclo de escalada de violência. Chantagear, mentir, enganar, ignorar, ciúmes excessivos, ofender e humilhar, intimidar e ameaçar, é que a pessoa, né, já está vivendo um tipo de violência, né? Que seja ela psicológica, verbal. Um dia eu quase chorei aqui. A menina estava falando a respeito dos tipos de violência e eu fui pensando naquilo, eu falei, puxa, tudo isso eu fiz. Se a pessoa está comigo, eu não preciso temer, não. Eu tenho que ter confiança nela, né? Igual a gente fala, não, eu confiar no meu tato também, né? Então, não há necessidade, pode andar, o direito todo mundo tem. É uma forma de redefinir sentidos e significados relacionados ao relacionamento. Não é algo punitivo, e sim uma política preventiva e de medida protetiva para a melhora das relações entre homens e mulheres. O consórcio de veículos de imprensa atualizou os números da pandemia e da vacinação. Fábio Turci vai mostrar para a gente. Boa noite, Fábio. Boa noite, Renata, Bonner. Boa noite para você. O Brasil teve 359 mortes por Covid nas últimas 24 horas. São 680.598 vítimas desde o começo da pandemia. De ontem para hoje foram quase 31 mil novos casos conhecidos e são mais de 34 milhões no total. A média de casos tem mais um dia de queda, menos 31% em relação a 2 semanas. São 25.051 novos registros diários. E a média de mortes segue em estabilidade. Variação de menos 4%, 219 óbitos por dia em média. Agora a vacinação. 84,65% dos brasileiros com 5 anos ou mais receberam as 2 doses ou a vacina de dose única. E entre aqueles com 12 anos ou mais, 56,85% tomaram ao menos uma dose de reforço. E hoje a cidade de São Paulo estendeu a aplicação da 2ª dose de reforço a toda a população com 18 anos ou mais. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata, Bonner. Obrigada, Fábio. A seguir, morre o estilista japonês Issei Miyake. Esporte e música ajudam deficientes visuais na Bahia. A 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União condenou por unanimidade o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o ex-procurador Deltan Dallagnol e o procurador João Vicente Romão a devolver R$ 2.800.000 em diárias e passagens usadas pela Lava Jato. Os ministros seguiram o relator Bruno Dantas. Ele afirmou que o modelo da Força-Tarefa permitiu o pagamento desproporcional e irrestrito de diárias. A decisão da 2ª turma divergiu do parecer da área técnica do tribunal, que tinha recomendado o arquivamento do processo por considerar que o modelo da Força-Tarefa era o melhor sistema para o combate a organizações criminosas. A assessoria de Deltan Dallagnol afirmou que a decisão ignorou 14 pareceres técnicos e que representa uma perseguição e um recado a todos que lutam contra a corrupção. Ele, Rodrigo Janot e João Vicente Romão afirmaram que vão recorrer. Uma operação da Polícia Federal dos Estados Unidos na casa do ex-presidente Donald Trump gerou reações hoje no meio político americano. Eram quase 7 da noite de ontem quando um comunicado surpreendeu os americanos. Donald Trump afirmava que a casa dele em Mar-a-Lago, na Flórida, estava sob ataque e ocupada por um grande número de agentes do FBI. Escreveu também que os policiais tinham arrombado o cofre dele.
No momento da operação, o ex-presidente estava em Nova York. Ele recebeu a notícia pelo filho, Eric Trump, que disse em uma entrevista à Fox News que os agentes procuravam documentos confidenciais. Em janeiro, o Arquivo Nacional Americano recuperou 15 caixas de papéis que Trump levou com ele quando deixou o cargo. O Departamento de Justiça assumiu as investigações sobre a retirada deste material. Segundo a lei americana, arquivos presidenciais devem ser preservados e qualquer pessoa pode até ser presa por ocultar, remover ou destruir deliberadamente esses documentos. Trump acusa o governo de Joe Biden de usar a Polícia Federal Americana para perseguir adversários políticos. Uma acusação sem fundamento, que foi repetida por integrantes do partido dele, o republicano. A investigação é sigilosa. Por isso, como é de praxe, o Departamento de Justiça e o FBI não revelaram o motivo das buscas. E também não avisaram a Casa Branca sobre a operação. O presidente acredita no Estado de Direito e na independência do Departamento de Justiça, disse hoje a porta-voz. Para fazer esse tipo de operação, o FBI precisa de autorização judicial mediante a apresentação de motivos concretos para suspeitar de um crime. Para todos que estão dizendo que há uma motivação política, simplesmente não há nada que aponte para isso, afirmou o ex-procurador federal Mitchell Epner, e completou: eu acredito que os chefes do Departamento de Justiça estão investigando algo que eles consideram relevante, algo que é muito importante e que pode ter grandes consequências se ficar comprovado. Esta operação sem precedentes contra um ex-presidente acontece no momento em que o Departamento de Justiça investiga também os esforços de Donald Trump para reverter o resultado da eleição de 2020, que culminaram na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. É uma das maiores investigações da história do país e o chefe do departamento prometeu que todos os culpados, sem exceções, vão ser responsabilizados. 16 aviões de guerra chineses invadiram a zona de defesa aérea de Taiwan. As manobras militares começaram na quinta-feira passada em resposta à visita da presidente da Câmara dos Deputados americana, Nancy Pelosi, à ilha. A China considera Taiwan uma província rebelde. O governo taiwanês reagiu e também começou hoje a realizar exercícios militares com munição real. O ministro das Relações Exteriores acusou a China de estar preparando uma invasão. Mas o Departamento de Defesa dos Estados Unidos manteve a avaliação de que a China não pretende invadir Taiwan nos próximos 2 anos. O primeiro carregamento de grãos da Ucrânia, que marcou a volta das exportações depois da invasão russa, está sem destino. Procura-se um novo comprador para 26 mil toneladas de milho. Aquelas que partiram do Mar Negro há 9 dias no primeiro navio de grãos ucranianos. O comprador libanês desistiu porque a carga atrasou mais de 5 meses. E o milho, em plena crise mundial de alimentos, está temporariamente sem destino. Já são 12 o número de cargueiros que deixaram os portos controlados pela Rússia desde que a Ucrânia retomou as exportações. Se a batalha dos grãos deu uma trégua, a guerra de nervos está em curso. A agência nuclear ucraniana acusou os russos de instalarem minas em partes da usina nuclear de Zaporizhia e que teriam avisado o inimigo sobre o terreno minado. Numa mensagem na noite passada, o presidente Volodymyr Zelensky voltou a lembrar Chernobyl. Disse que em 1986 apenas um reator explodiu, mas que em Zaporizhia há 6 reatores. A Rússia afirmou que vai reforçar a defesa antiaérea ao redor da usina, o que, segundo as autoridades europeias, não basta. É necessária uma fiscalização neutra do local o mais rápido possível. Na Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, uma explosão numa base aérea deixou uma pessoa morta e 5 feridas. O Ministério da Defesa russo disse que houve detonação de munição.
Morreu aos 84 anos o estilista japonês Issey Miyake. Ele era dono de uma das marcas de moda e perfumaria mais famosas do mundo, com peças inspiradas nos origamis japoneses e reconhecidas pelo conforto. Miyake desenhou o suéter preto de gola alta, que se tornou um símbolo do empresário Steve Jobs. O estilista nasceu em Hiroshima e tinha 7 anos quando os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica sobre a cidade. A mãe dele morreu alguns anos depois por exposição à radiação. Issey Miyake tinha câncer no fígado e morreu na sexta-feira passada. A informação foi divulgada hoje. A tenista americana Serena Williams anunciou planos de se aposentar. Serena está com 41 anos e disse à revista Vogue que quer parar de jogar para ter mais um filho. A tenista não estabeleceu uma data, mas a aposentadoria pode ser depois do Aberto dos Estados Unidos, no fim de agosto. Serena Williams é a segunda maior vencedora da história do tênis, entre homens e mulheres, com 23 títulos de Grand Slam, os principais torneios do tênis mundial. Projetos sociais da Bahia estão usando o esporte e a música para ajudar a inclusão na sociedade de pessoas com deficiência visual. Na empunhadurazinha naquela zona T que a gente segura para remar. Ainda na areia, as técnicas de uma aula que vai exigir muito mais do que a força dos braços. É preciso ter sincronia nos movimentos. Se remar de forma coordenada já é um desafio para muita gente, imagine para uma turma de deficientes visuais. Eles aqui vão precisar todo dia, de remada, eu vou trabalhando técnicas, eles vão me ensinando, é uma troca na verdade. É onde eu na verdade, aprendo mais do que ensino, né? Eu comecei a perceber que sim, todo mundo tem condições de remar. A limitação, geralmente, eu passo para eles que está aqui na cabeça. Nas aulas do projeto social Remo Sem Fronteiras, todo mundo aprende a superar desafios. Eu não sinto medo, não. Eu sinto uma sensação maravilhosa, hein? Não sei nem como explicar. No mar eu me sinto voando igual um pássaro. É a mesma sensação que a Lucimeire sente. Há 16 anos, ela perdeu a visão, enfrentou o medo e aprendeu a superar barreiras. É como se eu estivesse realmente voando, né? E vendo o horizonte, vendo o limite das coisas. E eu sei que para mim foi maravilhoso estar aqui. Eu amo estar no Remo. Eu fico contando os dias para chegar, para eu estar aqui, ouvindo a zoada do mar, com os meus amigos. E quando eu entro, eu esqueço de tudo. Eu deixo os meus problemas cá no mar e sigo adiante. Outra iniciativa de inclusão vem através da música. Aulas dos mais variados tipos de instrumentos para quem não consegue enxergar ou tem baixa visão. É uma forma de resgatar a autoestima e também possibilitar um jeito diferente de ver o mundo. Dorme a cidade. As aulas de iniciação musical acontecem dentro deste estúdio, inaugurado recentemente pelo Instituto de Cegos da Bahia. Reúne crianças, adolescentes e adultos. Manu, de 14 anos, tem na música a emoção de despertar outros sentidos. Muita alegria, muita paz, consigo identificar a emoção que o cantor está passando pela música. Por isso que eu sempre procuro passar alegria quando canto. E esse espaço, especialmente, é um local de transformação. As pessoas muitas vezes vêm desse diagnóstico com a depressão, né? Muitos achando que a vida acabou. E a música, por si só, ela resgata essa autoestima, ela traz a vida de volta. Tanto que o nosso lema é: existem muitas formas de ver o mundo. E o nome desse centro é Imagina Som. O que é imaginar o som? É você ver a vida através da música. Vida que realmente ganha outro sentido. É um sentimento de alegria, de tudo, né? Não tem barreira, é sem fronteira. Vim para aqui já mudou a história. Uma nova história, uma nova direção. O Jornal da Globo é depois de Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego do canal Diego Esportes e tô chegando para te avisar que hoje tem Londrina e Cruzeiro pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e nesse vídeo você vai saber tudo sobre esse confronto, as principais e últimas notícias da equipe do Londrina e também as últimas informações da equipe do Cruzeiro. O Londrina, que vem muito bem no campeonato, são 5 jogos sem perder, que é a vitória hoje para colar no Vasco, que é o 4º colocado. Já o Cruzeiro, líder absoluto,
e a 9 pontos do segundo colocado, vem em busca também dos 3 pontos para poder seguir rumo à Série A do Brasileirão. Então, se você é torcedor do Londrina ou torcedor do Cruzeiro, eu já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite. Porque embalados e no alto da tabela, Londrina e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 9 horas da noite, no horário de Brasília, no Estádio do Café, pela 23ª rodada do Brasileirão da Série B. O Londrina vem de 5 jogos seguidos sem perder, com 3 vitórias e 2 empates nesse período, e ganhou a última rodada fora do Novo Horizontino. O Tubarão está na 5ª posição, tem 33 pontos, 6 abaixo do G4. A aposta está na força no Estádio do Café, só perdeu uma vez nos últimos 14 jogos em casa. Já o Cruzeiro é líder isolado da Série B com 49 pontos, com tanta vantagem que já está garantido no G4 até o fim de agosto, mesmo se perder todos os jogos no mês. A equipe tem contagem regressiva para o acesso, mas busca voltar a vencer como visitante após 2 meses. A última vitória foi sobre o Operário em Ponta Grossa, ainda pela 10ª rodada. Pelo lado aí do Londrina, Adilson Batista pode repetir a escalação do Londrina pela primeira vez desde que assumiu o comando do time em março. Sem novos desfalques, o treinador ficou satisfeito com as atuações da vitória sobre o Novo Horizontino. Com isso, Jefferson deve continuar na lateral direita, enquanto Mandaca será mantido no meio de campo. A provável escalação então do Londrina deve ter o Matheus Nogueira, Gustavo Vilar, Simon, Alan Ruschel e Jefferson, João Paulo, Mandaca, GG e Caprini, Douglas Coutinho e Gabriel Santos. Já pelo lado do Cruzeiro, o técnico do Cruzeiro pode até repetir a escalação, mas não deverá fazê-lo por causa do desgaste físico dos atletas. A tendência é que ele faça mudanças no meio de campo e também no ataque, com chances de entrada de Pablo Siles ou Fernando Canezin no meio e a volta de Edu no comando de ataque. O treinador perdeu de última hora o atacante Stênio com uma luxação no ombro esquerdo e se viu com poucas opções no setor ofensivo. Então, a provável escalação então, do Cruzeiro deve ter o Rafael Cabral, Eduardo Brock, Oliveira, Zé Ivaldo, Neto Moura, Pablo Siles, Bidu, Daniel Júnior, Chay, Bruno Rodrigues e Edu. O jogo de hoje vai ser apitado pelo Marcelo de Lima Henrique. Vai contar com os assistentes o Nailton Júnior de Souza Oliveira e a Márcia Bezerra Lopes Caetano. Na arbitragem de vídeo teremos o Rodrigo D'Alonso Ferreira. A equipe do Londrina, como a gente já disse, está na 5ª colocação com 33 pontos. Uma campanha de 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Marcou 23 gols, sofreu 21, tem um saldo positivo de 2. Já o Cruzeiro, líder com 49 pontos, uma campanha de 15 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Marcou 27 gols, sofreu 10, tem um saldo positivo aí de 17. Na rodada passada, o Londrina fora de casa bateu no Novo Horizontino por 1-0 e o Cruzeiro em casa bateu o Tombense por 2-0. Aí na próxima rodada, o Londrina fora de casa vai enfrentar o Vila Nova e o Cruzeiro em casa vai receber a equipe da Chapecoense. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo. Que vençam o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.